Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aura Estelar. Para continuar essa semana a gente vai continuar com sabedoria intuitiva. Então, nesse vídeo eu vou tirar uma mensagem geral, mas que eu não vou ler inicialmente como se fosse uma previsão. Eu vou avaliar qual o conceito, qual a filosofia por trás dessas cartas, que conselho que essas cartas juntas trazem pra gente levar pra vida, seja para uma situação que você está passando agora nesse momento, ou para uma situação que você já passou, para você poder enxergar essa situação por um outro prisma, ou seja, por alguma coisa que ainda vem aí nos seus caminhos, para te convidar a olhar com mais perspectiva e de uma outra cor, de uma outra forma para alguma situação. Ajudar a suavizar suas crenças limitantes ou algum pensamento muito fixo que você tenha, que talvez, pensando de uma forma diferente, você possa escolher seguir por um caminho diferente e ver as coisas acontecendo aí do jeito que você mais deseja para sua vida, tá? Então eu vou usar o Power of Godness para tirar uma energia geral sobre o que a gente está falando, qual o direcionamento dessa mensagem de sabedoria. Então, para essa semana, para todo mundo que se conectar com esse vídeo, qual é a energia geral do que a gente vai fazer, do que a gente vai falar aqui agora? Tá bom? Saíram duas, eu vou aceitar. Eu pego uma só, vou deixar a outra como uma mensagem extra, mas elas se completam. A gente vai falar um pouco hoje aqui sobre perdão, sobre perspectiva, sobre colocar as coisas numa perspectiva, sobre como uma situação que às vezes machucou muito a gente ou que a gente sentiu que errou muito com o outro. Quando passa o tempo, outras coisas acontecem, a gente vê que coloca tudo no outro patamar, assim. A gente vê que talvez não tenha errado tanto, tem uma parcela ali de culpa do outro, ou que a gente errou, a gente só precisava enxergar, sim, essa situação de uma outra forma e trazer alguma lição disso. Eu vou completar essa mensagem com o oráculo Yajkipet, que é uma mensagem de filosofia Veda, conceitos hindus, tem algumas deidades hindus também. E aí ele tem um direcionamento mais sabedoria ancestral, que vem além do tempo. E eu complemento com o Healing Waters, que vai trazer pra gente um conselho para como a gente integrar e navegar essa mensagem da semana. Bora ver isso. Tá bom, aceito. Já aqui de extra. Tá. Bom, a gente vai falar aqui sobre essa questão de perdão, de colocar as situações numa perspectiva maior, mas aqui fala muito de um caminho que foi percorrido. Então, é como se às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente, obviamente, aquela situação ela pode ser boa ou pode ser ruim, boa pra gente, ruim pro outro. E aí a gente acaba tendo uma imagem, uma impressão dessa situação. E aí vão passando os tempos, vão acontecendo outras experiências, a gente vai vivendo outras coisas. Aqui fala que podem ter se passado anos, muito tempo, ou só um curto espaço de tempo com bastante intensidade, com bastante coisa, e a gente começa a colocar essas coisas em perspectiva. Então, aqui a sabedoria das cartas fala que, sabe aquela coisa, o tempo é o senhor da razão? Então aqui mostra que a gente tem mais clareza daquilo que a gente está vivendo, das nossas certezas. Então eu acho que isso aqui é uma coisa imperdoável. E aí passa o tempo, eu passo por uma situação muito similar, eu vejo alguém muito próximo de mim passando por uma situação similar, e eu falo, cara, mas tem um outro ponto de vista, tem um outro peso, alguma coisa ali que eu não estava considerando porque eu não estive nessa situação, ou estive nessa situação e não vi esse outro lado, enfim. Então aqui está dizendo de como o nosso caminho, como nossa trajetória de vida, ela pode fazer com que, com o tempo, a gente observe uma mesma situação de uma forma diferente, equilibrando mais as nossas emoções, valorizando mais aquilo que se caminhou, aquele gesto que você fez, se perdoando pelas coisas que você não acertou ali na hora, entendendo que você não tinha esse alcance, que você não tinha essa percepção, então você não teria como reagir de outra forma e fazer isso de outra forma. E isso traz paz. Eu acho que quando a gente entende que se eu tô passando por um momento muito ruim agora, eu tenho que sentir essa dor, eu tenho que validar que isso realmente me machucou, que isso, olhar pra isso, não ter aquela positividade tóxica, sabe? De, tudo tem que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre grata, tirar sempre uma lição de tudo. Tá, a gente tem, mas tem que fazer isso com o tempo, tá? Esse é o meu momento de sofrer, esse é o meu momento de ficar triste,
e é isso que farei na minha vida, ponto, acabou. E é isso que eu tô sentindo agora com essa consciência, e se permitir isso também. Essa consciência que eu tenho, pra mim tá doendo agora e tá tudo bem, é o que eu sinto, é o que eu sei, é a realidade que eu consigo ver agora, e se passar o tempo, se outras coisas acontecerem, eu posso ver isso de uma forma pior, tipo, dar o devido valor, eu não tava dando o peso total, ou menor, entendeu? Então, se perdoar também do momento em que você se encontra. Essa mensagem da semana, né, a mensagem de sabedoria da semana, ela traz muito isso. Sempre que você passar por uma situação difícil, entenda que você tem direito de sentir as coisas que tá sentindo, que você pode se sentir culpado ou você pode sentir que você errou muito com alguém, mas aquela era a consciência que você tinha no momento. Com o tempo passado, você passou por outras coisas que fizeram você observar, passar na pele, alcançar, e aí você consegue perceber que naquela época você nem tinha dimensão para poder dar o devido valor àquilo, você nem sabia do que se tratava, e tá tudo bem, a gente tem que perdoar, são as nossas fases, a nossa evolução pessoal, ninguém tá na frente de ninguém, ninguém tá atrás de ninguém, cada um tá aprendendo no seu tempo, com a sua velocidade, na sua percepção, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, por termos percepções muito diferentes sobre coisas iguais, para cada um bate de um jeito, numa intensidade e em um momento, tá? Então, se eu for analisar isso aqui como se fosse uma previsão, eu tenho a carta de Íris aqui como oráculo e Forgiveness, né, com a deusa Branwyn. E essa mensagem, ela vem dizer que a gente precisa, que talvez você receba uma comunicação de alguém sobre um perdão, sobre dar um perdão, sobre perdoar alguém, sobre se perdoar a si mesmo. E aqui mostra que você tem uma concepção diferente, né? A carta do chakra do terceiro olho, ela fala que agora você consegue ver as coisas de uma situação diferente. Vem a energia de Kapha, que é um dosha, né? Esse Kapha, ele une dois elementais, mas ele, mais ou menos, essa carta quer dizer que é quando você respeita seu caminho, entende, aceita o caminho que você sabe, que você caminhou para chegar até aqui, que você trilhou para chegar até aqui, e você entende cada pedra, entende cada atraso que você teve, você respeita isso, você tá em paz, você tá aterrado, você tá indo no seu tempo, no seu movimento, você consegue fazer isso. Vem a carta do outro dosha, que é o Pitta. A carta, esse dosha, ele equilibra muito a energia de fogo e água, então a energia da ação com a energia do que eu tô sentindo. Então agora eu consigo ver tudo isso de uma forma bem mais equilibrada dentro de mim, do meu caminho, da maturidade com que eu fui observando isso. E aí eu valorizo, né? Eu consigo olhar pra trás, pro caminho que eu já trilhei pra chegar até aqui, e eu consigo valorizar, tipo, cara, eu consegui vencer isso, eu consegui passar por aquilo, eu tinha essa visão, hoje eu não tenho mais. Você valoriza esse trajeto, e a gente sempre fala muito de Buda, né? Que é o iluminado. Mas Buda, ele é iluminado porque ele alcançou uma energia que os Vedas chamam de Budi. Então, Budi é quando você alcança a iluminação daquela história, você entende o caminho daquela história, você entende os passos e dores de cada um, você entende por que não teve uma percepção melhor anteriormente, e aí você chega no espírito de Ahimsa, que é, na verdade, uma aceitação, uma harmonia. Eu tô em paz com tudo, eu tô em paz com cada obstáculo que eu tive que passar para chegar até aqui, para caminhar isso, para ter esse entendimento, digamos assim. E essa carta aqui vem 2 conselhos, esses conselhos eu acho que eu não li eles enquanto sabedoria, então para você integrar essa ideia, você observar os problemas da sua vida sob essa perspectiva, ele pede que você sempre se lembre que a vida ela é um fluxo, que a vida muda, que a gente nunca tem a visão do todo, que na verdade às vezes a gente olha pra trás e fala, como é que eu não percebi isso antes, como é que eu não vi isso antes, como é que eu não tive essa percepção lá atrás, eu perdi uma coisa que era legal pra mim, ou eu, sei lá, não aproveitei totalmente uma oportunidade, ou eu fiz de um jeito que me causou algum prejuízo, e aí eu me sinto preso, eu me sinto errado, eu me sinto inadequado, e aí ele pede pra você entender que não, que a vida é isso, que você fica parado quando tem que parar, que você não aceita quando tem que não aceitar, porque você tem que passar por outras coisas pra entender, dar o valor real e poder voltar pra aquela oportunidade, ou seguir em frente e arranjar uma oportunidade melhor, ou até voltar pra aquela, enfim. Para você aceitar essa realidade para tudo na sua vida. Isso aqui pode ser em relação a qualquer coisa. Isso aqui a gente pode estar falando em relação a alguma coisa de trabalho, que você tem uma percepção depois, você fala, putz, não aproveitei aquela oportunidade,
que raiva que eu tô de mim, ou você super se dedicou num trabalho, se prejudicou pra se dedicar nesse trabalho, e caraca, e agora me mandaram embora como se fosse nada, ou eu perdi isso, ou isso não trouxe nada de retorno pra mim. Relacionamentos amorosos, também a mesma coisa, pessoas que passaram na sua vida, que agora você para pra pensar. Então, assim, encaixa aqui pra tudo esse ensinamento. E o segundo conselho, ele fala que quando a transformação vier, quando essa percepção aqui, quando essa mudança de percepção mudar, quando esse terceiro olho abrir, quando você conseguir enxergar as coisas por um ponto de vista diferente, aceita, é transformação e ela chegou na hora que tinha que chegar para você passar as coisas que tem que passar. E não que isso não vá fazer com que você sinta dor, decepcionado, frustrado, alegre, sei lá eu, de ter percebido isso. Você vai ter emoções envolvidas nisso, mas quando alguma coisa pede na sua vida pra você mudar, sair, trocar, viver, vai. A vida está pedindo um flow da sua parte, por favor, aceite. As coisas podem ser diferentes, podem caminhar diferente agora, é o que eu falei no início do vídeo. As coisas podem caminhar diferente agora, porque a sua percepção sobre elas é diferente agora. Você consegue observar seu caminho de uma forma diferente, consegue se perdoar pelas oportunidades que você não aceitou. Você tá mais em paz, seguro do que quer, respeitando os seus limites. E por isso que as coisas dificilmente vão dar errado, porque tudo pode dar errado a qualquer momento, mas vão caminhar de uma forma que não esteja alinhada com aquilo que você quer, porque agora você sabe muito bem o que você quer. Então você consegue olhar pra trás, ver o seu caminho e ver que era isso. Eu precisava aprender, tá no tempo certo, antes eu não sabia, não tinha como fazer aquela escolha. Agora eu sei, tenho como fazer essa escolha. Se essa escolha ainda não estiver disponível pra mim, com certeza outra tão boa quanto está. Sabe por quê? Porque essas percepções mudam na nossa vida pra gente aproveitar o que vem pra gente. E quando a gente vibra nisso, é isso que vem. Se não é com aquela oportunidade que você deixou passar, ou aqui não precisa nem ser uma oportunidade, pode ser uma forma de pensar. Putz, eu pensava perdi tanta coisa na vida sem ser uma coisa específica, porque eu pensava assim, e agora que eu penso diferente, que eu posso fazer diferente, eu vou só aproveitar as boas que vão vir, porque vão vir. É tipo esse pensamento aqui, basicamente. Saiu uma carta extra dos conselhos, que é a carta das águas doces, que fala sobre uma coisa bacana, uma fertilidade que vem para o seu caminho, uma abertura de caminhos, um balanço, um equilíbrio emocional muito em paz. Isso te deixa muito em paz. Perceber o que você percebeu e ter essa certeza para você, para além do que você vai conseguir com isso, já é uma paz para você. Cara, eu mudei, eu percebi, saí daqui, fui pra ali, tenho uma percepção maior, e essa percepção, de uma forma diferente, vai fazer com que eu atraia pra minha vida coisas diferentes. E isso pra mim já basta, já é uma paz. É óbvio que você tem ali as oportunidades que você quer aproveitar, mas se por algum acaso você não conseguir, as oportunidades não estiverem mais abertas e disponíveis pra você, tá tudo bem também. Porque você já tá nessa energia, então agora o que vier de bom você vai conseguir aproveitar. A mensagem de sabedoria intuitiva de hoje foi essa. Você pode estar passando por isso nesse momento, por uma situação muito similar nesse momento. Você pode já ter passado por uma situação parecida com essa. E a mensagem que está aqui nessa leitura, ela é um convite para você olhar para essa situação sobre um ponto de vista diferente e mais amoroso e gentil com você. Eu acho que para além de perdoar o outro, muitas vezes a gente não perdoa a gente, sabe? De alguma coisa que a gente fez, que a gente viu, que a gente não viu, que a gente fez, que a gente deixou de fazer, que a gente perdeu. Enfim, o que a gente fez um mau acordo ali, mas essa energia vem pedindo pra você observar tudo isso de uma forma diferente, porque não adianta a gente ser gentil com o outro se a gente não é gentil com a gente, se a gente perdoa e tem compaixão com o outro, mas não tem com a gente, porque isso nada mais é do que uma troca. Eu tô querendo agradar esse outro, isso não é inteiro, entende? Só é inteiro quando a gente consegue fazer pra gente também. Quando o perdão, o amor, a compreensão, ela é com a gente também. E com certeza quem gosta de você não vai querer jamais que você esteja em um estado de autoflagelação compulsiva, tá bom? É isso, essa foi a mensagem de sabedoria do dia. Se você curtiu, se chegou pra você, se tocou em você em algum lugar, em alguma coisa, em algum momento, é isso. Pega, absorva, guarda ela pra você, manda aqui uma estrelinha, um coraçãozinho pra eu saber que foi, que deu, que chegou aí, que fez algum sentido, e a gente vai seguindo com as próximas leituras, tá bom?